E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor em TI, e hoje a gente está trazendo uma aula sobre o Scrum. Lembrando que nós estamos numa sequência de aulas focadas aí para o concurso do SERPRO e também para o concurso do TCE-TRE unificado que nós teremos no segundo semestre. Mas se você está estudando para qualquer outro concurso na área de TI, esse conteúdo lhe pode ser útil. Lhes convido a fazer parte também do nosso programa de membros, que a um pequeno valor você estará colaborando para a melhoria da qualidade do conteúdo e incentivando a continuidade do nosso trabalho, além de ter acesso a alguns benefícios exclusivos, como ter prioridade nas respostas dos comentários e acesso a alguns conteúdos específicos. Então vamos para a aula. Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre o Scrum, que é um conteúdo que normalmente está dentro da área de engenharia de software, especificamente na parte que trata de metodologias ágeis. Então, vamos entender melhor o que é o Scrum. O texto traz o seguinte, que é um framework para desenvolver, entregar e manter produtos complexos. Consiste de times Scrum associados a papéis, eventos, artefatos e regras, ideal para times pequenos. Legal, aqui a gente já tem um primeiro ponto que merece a nossa atenção. Inclusive eu já vi cair algumas questões tratando dessa questão que eu vou apontar agora. Primeiramente, o Scrum é um framework para gerenciamento de projetos, ok? Visando aí entregar, manter produtos complexos. Então veja só, o Scrum não é uma metodologia ágil exclusivamente de desenvolvimento ou para desenvolvimento. O Scrum ele tem um escopo maior, ele serve para gerenciar projetos e, por sua vez, um desses projetos pode ter como objetivo a entrega de um produto de software. Legal? Então essa é uma diferença que você tem que saber. O Scrum é a metodologia ágil, sim, para gerenciamento de projetos e que pode entregar um produto de software. Então, se cair uma questão falando que o Scrum é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software, não é bem por aí, ok? É claro que você tem que avaliar todas as alternativas, mas lembre-se que o Scrum é um framework para gerenciamento de projetos, que pode sim entregar um produto. E esse Scrum ele possui um time Scrum com alguns papéis definidos, sobre os quais eu vou falar mais adiante. E nós temos aqui um ciclo de desenvolvimento composto de várias iterações, em que vão sendo gerados a cada iteração, a cada ciclo, um incremento de software, um produto, né? De software ou não, né? Mas uma entrega de um produto, de um incremento desse produto funcional. Legal? E aí nós temos alguns artefatos e algumas regras que nós vamos aprender mais sobre eles agora. E por que é ideal para times pequenos? Devido às características dessa metodologia ágil, torna-se difícil você gerenciar o trabalho com equipes compostas de muitas pessoas, com uma equipe muito grande. Então, como a gente estudou no XP, nós temos algumas práticas que demandam uma interação, uma comunicação mais constante. E como gerenciar um trabalho desse frente a, sei lá, 200, 300, milhares de pessoas torna-se inviável. Então, uma possibilidade é você mesclar a metodologia ágil com a metodologia tradicional no macro. Então, você utilizar a metodologia tradicional para trabalhar o macro, o escopo total do produto. E aí, dentro dos subnúcleos de trabalho, você implementa uma metodologia ágil para entregar um módulo, uma parte, um incremento daquele todo. Legal? Então, essa é uma possibilidade. Você mesclar essas abordagens de desenvolvimento. E o que é o time Scrum? O time Scrum ele é composto de
o Product Owner, o time de desenvolvimento e o Scrum Master. E sim, normalmente a gente acha nas provas em inglês mesmo, tá? E até nas contratações de trabalho é Product Owner mesmo, ou como eles falam, PO, né? Então você tem basicamente esses três papéis bem definidos: o Product Owner, que é o dono do produto, o time de desenvolvimento e o Scrum Master, e nós vamos aprender mais sobre eles. O time Scrum, e aí quando a gente fala time Scrum, cuidado para não confundir, tá? Inclusive numa questão de concurso. Time Scrum é diferente de time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento, ele vai cuidar só da parte ali da implementação do desenvolvimento do produto. Legal? Você tem um Product Owner que representa as necessidades do cliente, né, do negócio, o time de desenvolvimento que constrói, que implementa, e o Scrum Master que auxilia no trabalho como um todo. E aí não confunda time de desenvolvimento com time Scrum. O time Scrum é todo mundo, beleza? É composto de Product Owner, time de desenvolvimento e Scrum Master. Quando falar time de desenvolvimento, é só a parte de construção do produto. E aí o time Scrum, ele é auto-organizável e multifuncional. Então você tem ali no seu time as funções, né, as habilidades que você precisa para construir, para entregar o seu produto. Beleza? E ele é auto-organizável. De acordo com o andamento do trabalho, vai se aprendendo com as práticas, com os resultados, e aí o time ele pode se auto-organizar, mudar a sua composição, sua estruturação para melhorar os seus resultados. E entregam produtos de forma iterativa e incremental. Então, esse gráfico aqui é bem interessante. Ele traz o seguinte, ó, falando que a metodologia Scrum é um método ágil de gestão de projetos para torná-los menos dispendiosos, mais flexíveis e mais eficientes. Legal? Então, observem o que está em negrito aí, ó, um método ágil de gestão de projetos, né? Voltando aí àquilo que eu falei lá no começo. Não é um método de desenvolvimento de software. Então, ó, os processos são divididos em ciclos chamados de sprints. O que diferencia uma metodologia ágil de uma metodologia tradicional? É principalmente o fato da metodologia ágil abraçar mudanças, ela ser aberta a mudanças. E por que isso? Justamente porque ela entrega partes do produto, incrementos do produto, aos poucos, de forma a cada iteração você vai entregando uma parte do todo para o cliente, uma parte funcional. Então, na metodologia tradicional, você primeiro passa por todas as etapas para entregar o produto só no final de todo o trabalho. E aqui não, no método ágil, num curto prazo, em um mês, por exemplo, você já pode entregar um pequeno fragmento do produto funcionando para o cliente. E aí no Scrum, esse ciclo de desenvolvimento curto, ele se chama sprint, tá? Os processos são divididos em ciclos chamados de sprints. Ó, cada sprint possui prazos e objetivos específicos. Então, basicamente, é aquela ideia semelhante à do XP. Você tem um planejamento no início, que aqui se chama planejamento da sprint, em que você tem lá, junto com o Product Owner, com o time de desenvolvimento e o Scrum Master, em uma reunião, eles vêm, né, elencam tudo que tem que ser feito e priorizam daqueles tópicos todos o que vai ser implementado durante aquele ciclo, ou seja, daqueles requisitos, o que vai ser entregue, o que é mais prioritário durante o ciclo, a sprint que se inicia. Então, antes do início da sprint, a gente tem um planejamento da sprint com o time Scrum, em que são selecionados os requisitos que serão entregues ao final daquela sprint. E ao longo da sprint são realizadas reuniões diárias que servem para corrigir o rumo do trabalho
visando aos objetivos específicos, e no final da sprint você tem uma revisão daquele trabalho que foi feito e a entrega do incremento do produto, do projeto para o cliente. Então vamos entender melhor o que é uma sprint. O texto traz o seguinte, que é um intervalo de tempo em que será criado o incremento do produto. Então, cada ciclo, cada iteração desse processo de desenvolvimento é chamado de sprint. E no final dele você tem a entrega de um incremento do produto. A documentação oficial feita pelos autores do framework traz que o sprint ele tem que ter ali no máximo um mês, mas não se apegue muito a esse prazo, tá? Pode ser que apareçam aí prazos diferentes, mas que podem estar certos também, tá? Adaptados de acordo com a necessidade do negócio. Mas a documentação traz isso na faixa de um mês para menos. A sprint contém e consiste de planejamento da sprint, como eu falei, que marca o início da sprint, reuniões diárias, a gente vai falar mais sobre elas, o desenvolvimento em si e a revisão da sprint, seguida da retrospectiva da sprint no final da sprint. O escopo ele pode ser clarificado e renegociado entre o Product Owner e o time de desenvolvimento. Quanto mais for aprendido, quanto mais vai se refinando, compreendendo melhor o que precisa ser entregue, o que precisa ser feito. Então, quando falo escopo, é aquela lista geral, né, dos requisitos, dos trabalhos que precisam ser realizados. Então, no começo, a gente tem com base, né, na análise, no levantamento de requisitos, você tem uma listagem, um escopo do que precisa ser entregue. Mas esse escopo, ele pode mudar ao longo do tempo, de acordo com o avançar dos trabalhos. E quem pode cancelar uma sprint? Já vi cair essa questão diversas vezes em provas. Somente o Product Owner, ou seja, o dono do produto, tem a autoridade para cancelar uma sprint. Ok? Vou falar de novo para você não errar essa questão. Somente o Product Owner tem autoridade para cancelar uma sprint. Mas vamos lá, cuidado. O Product Owner, ele pode sim ouvir, né, ter ali uma influência do time de desenvolvimento e do Scrum Master. Então, a equipe de desenvolvimento, os programadores, o Scrum Master, eles podem direcionar ou influenciar o Product Owner no cancelamento de uma sprint. Mas quem decide, quem dá a palavra final é o Product Owner. Beleza? Não erre essa questão. A sprint poderá ser cancelada se o objetivo da sprint se tornar obsoleto. Existem algumas situações em que não faz mais sentido você continuar com o trabalho, como por exemplo, o tempo. Então, chegou-se à conclusão de que não há tempo hábil para concluir os trabalhos num prazo que era primordial para entregar o produto. Então, não tem por que entregá-lo. Outra coisa, quando o custo para desenvolver o que precisa ser desenvolvido é maior do que o valor agregado, o retorno daquele produto, também não faz sentido. Como, por exemplo, por que uma empresa vai produzir e vender um copo a R$10 quando ela tem um custo de R$20 pela produção de um item desse? Então, é um cenário aí em que não faz sentido economicamente, em que, trazendo aqui para a sprint, poderia justificar o cancelamento de uma sprint. Beleza, mas mesmo nesse cenário de cancelamento, o trabalho que foi feito, não simplesmente a gente pega e joga no lixo. Todos os itens do backlog do produto incompletos, eles são reestimados e colocados de volta no backlog do produto. O que é o backlog do produto? É uma listagem geral dos requisitos daquilo que precisa ser desenvolvido, beleza? Então, o backlog do produto é essa listagem
geral. Durante o planejamento, são selecionados itens dessa lista geral dos requisitos mais prioritários. Então, no planejamento, eles são estimados. Então, por exemplo, é aquela história. O cliente chega, né, na figura do Product Owner e fala, ó, nós precisamos entregar isso aqui é mais prioritário. E aí o time de desenvolvimento, por sua vez, pode falar, ó, esse item aí, ele vai levar mais tempo, ele é mais complexo, não dá para fazer tudo que você quer agora nessa sprint, dentro de um mês, por exemplo. Beleza, então, o time de desenvolvimento, ele estima, beleza? Isso que ele quer dizer aqui, como estimar ou reestimar. É avaliar o prazo e a complexidade para a entrega de um item do backlog do produto. Então, no planejamento dessa lista do backlog do produto, são selecionados alguns itens que vão para o backlog da sprint, beleza? Então, saiba dessa diferença. Você tem o backlog do produto e tem a backlog da sprint, que é quando você seleciona da lista total dos requisitos alguns prioritários que serão implementados durante aquela sprint, beleza? Então, ó, cancelou a sprint, os itens que estavam sendo trabalhados, eles são reestimados e colocados de volta no backlog do produto. Planejamento da sprint, ela ocorre no começo da sprint, né? Na verdade, antes de inicializar a sprint. E ela serve para quê? Justamente para definir qual o trabalho que precisa ser realizado durante a sprint. É isso que eu falei, você vai selecionar, o time Scrum, né, em conjunto vai estimar, avaliar os itens do backlog do produto e vão ali selecionar os itens que serão implementados ao longo daquela sprint. O texto traz o seguinte, ó, é um time boxed com no máximo 8 horas para uma sprint de um mês de duração. O que significa o time boxed? É um evento, o planejamento da sprint é um evento que tem um prazo específico. Então, ó, você tem ali até 8 horas para realizar o planejamento em que o time Scrum vai definir os objetivos da sprint, né? Quais itens que irão para o backlog da sprint para ser implementado durante aquela sprint e qual a metodologia de trabalho, né? Como que eles vão organizar o trabalho para alcançar o objetivo. E o planejamento da sprint responde às seguintes questões. O que pode ser entregue como resultado do incremento da próxima sprint e como o trabalho necessário para entregar o incremento será realizado. É isso que eu falei, né? Os objetivos. O que vai ser entregue e como que vai ser feito e vai ser entregue. Beleza. Ocorreu o planejamento da sprint, né? Tivemos ali uma reunião de 8 horas, a gente já definiu o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. E aí começa a sprint. Bem, todos os dias nós teremos uma reunião e o nome desse evento se chama reunião diária, ou em inglês, se eu não me engano, é Daily Meeting, beleza? Daily Meeting. É um evento de 15 minutos, cronometrado também, que o time de desenvolvimento vai se reunir para discutir alguns pontos. E nessa reunião, ela serve para planejar o trabalho das próximas 24 horas. Nessa reunião, são respondidas as seguintes questões. O que eu fiz ontem que ajudou o time de desenvolvimento a atingir a meta da sprint? O que eu vou fazer hoje? E quais foram as dificuldades que eu encontrei? Né? O que eu vejo que me impedem ali de prosseguir com o meu trabalho ou com o trabalho de algum outro colega, do time como um todo. E é interessante que respondendo essas questões, a gente consegue ter um panorama geral do trabalho que está sendo desenvolvido. O fulano está trabalhando com aquilo. A ciclana ela está tendo uma dificuldade com aquele ponto. Então eu posso ajudar, eu posso dar uma dica. O Scrum Master, que a gente vai ver aqui o papel dele, ele já vai ficar ligado, né? Já vai ter ciência dessas barreiras e vai também já operar, trabalhar de modo a retirar essas barreiras
para que todos consigam atingir os seus objetivos. O ciclo Scrum. Bem, esse gráfico traz aqui um detalhamento interessante de todo o processo. Então, nós temos ali como início o backlog do produto, o Product Backlog, que, como eu falei, é uma listagem geral dos requisitos a serem entregues. Como assim, professor? Uma listagem geral? O método ágil, ele não vai fazendo aos poucos, ele não é diferente do método tradicional, que primeiro você faz todo o levantamento de requisitos, depois você projeta tudo, depois você desenvolve tudo. Sim, mas a gente começa um trabalho de desenvolvimento ou de gestão de algum projeto com o levantamento dos requisitos, né? Então, através de métodos variados, você vai levantar aquilo que precisa ser feito, descobrir o que precisa ser feito, quais são as necessidades do cliente. Mas mesmo no método ágil, você vai ter uma listagem do que foi levantado até aquele momento. O que diferencia do método tradicional é porque ao longo do trabalho você pode remodelar essa listagem geral, esse escopo geral do trabalho a ser entregue. Então, a cada sprint você pode reavaliar e vão surgindo novos itens nesse backlog do produto. Eu quero que você saiba que uma descrição, uma listagem, na verdade, de todos os itens que foram levantados até o momento, eles ficam no backlog do produto. Ok, teve o planejamento da sprint, então o time escolheu, estimou, avaliou os pontos e escolheu ali daquela listagem quais itens que serão entregues ao final da sprint. Então, esses itens eles saem do backlog do produto e vão para o backlog da sprint, beleza? Então, é o sprint backlog. E aí você tem que saber diferenciar o backlog do produto do backlog da sprint para fazer a sua prova. Legal? Backlog do produto, listagem geral dos requisitos do produto como um todo. Backlog da sprint é uma subseleção de alguns itens do backlog do produto que serão trabalhados, desenvolvidos ao longo da sprint. Beleza? Então, escolher os itens do backlog da sprint e aí começa o trabalho da sprint. Aqui fala de 2 a 4 semanas de trabalho. A cada dia você tem as reuniões diárias, que aqui fala Daily Scrum Meeting, beleza? Então, todo dia a equipe se reúne, conversa o que está fazendo, as dificuldades. E aí, no final da sprint, a gente tem uma revisão, uma avaliação do trabalho que foi feito e a entrega de um incremento do produto potencialmente utilizável, funcional. E aí eu vou falar mais sobre esse trabalho de revisão ao final da sprint. Revisão da sprint é realizada no final da sprint para inspecionar o incremento e adaptar o backlog do produto, se necessário. O time Scrum e as partes interessadas colaboram sobre o que foi feito. E o resultado da revisão da sprint é um backlog do produto revisado, que define os prováveis itens de backlog do produto para a próxima sprint. Beleza, então isso aqui traz aí um pouco de tudo que eu falei, né? Ao final da sprint, o time Scrum vai se reunir e vai falar sobre o trabalho desenvolvido. Era para entregar por exemplo, né, uma funcionalidade que implementa o cálculo de alguma coisa. Beleza, então no final, nessa revisão da sprint, vai se avaliar esses incrementos, se alcançou o objetivo ou não. É isso mesmo? Está funcionando? Está ok? E é interessante que nesse trabalho de avaliar o que foi desenvolvido, podem surgir novas ideias, novas necessidades, novos requisitos, que vão para onde? Lá para o backlog do produto. Então, por isso que está falando aqui de adaptar o backlog do produto. Beleza? Então, aí a pessoa vê lá funcionando. Cara, é isso mesmo, bacana, tá legal. Pô, mas eu vi agora que tá faltando implementar tal coisa. Seria interessante fazer isso, fazer aquilo. E aí, ou seja, essa necessidade vai gerar um novo item, um novo requisito lá no backlog do produto, adaptando o backlog do produto. Então veja isso,
o método ágil, ele é adaptável, ele abraça mudanças, beleza? E aí você vai ter aí, no final disso, a certeza de que aquilo que estava previsto está ok ou não, tá? Pode ocorrer também de itens do backlog do produto que não foram alcançados de forma satisfatória, e aí eles podem ser reestimados e colocados de volta para o próximo backlog do produto, para a próxima sprint, né? Na verdade. Beleza? E aí no final você vai ter uma revisão do backlog do produto. Bacana? Aí no próximo planejamento da sprint, você vai, de novo, o time vai escolher os itens para a próxima sprint. E o que é retrospectiva da sprint? Galera, retrospectiva ela é diferente da revisão, beleza? Teve a sprint, você vai ter a revisão da sprint para avaliar aquilo que foi feito, se os objetivos foram alcançados, revisar o backlog do produto, e depois disso você vai ter a retrospectiva da sprint, que é uma oportunidade para o time Scrum inspecionar a si próprio e criar um plano para melhorias a serem aplicadas na próxima sprint. Traduz, professor. Na retrospectiva, imagine nós fazendo parte aí de uma mesma equipe de trabalho. Na retrospectiva a gente vai fazer o quê? A gente vai avaliar como nós trabalhamos. Beleza? Então, por exemplo, o nosso método de trabalho, por exemplo, cara, a gente podia melhorar nisso. Nossa, nós estamos perdendo muito tempo nessa etapa aqui, de fazer um teste, de uma coisa simples que a gente pode consertar para melhorar o nosso desempenho na próxima sprint. Então, é aprender com os próprios erros e acertos e lembra lá no começo que fala que o time Scrum ele é auto-organizável e multifuncional? Então, através da retrospectiva, o time ele aprendeu que está errando em um ponto. Então, ele pode se auto-organizar, modificar sua organização para resolver aquele problema, mitigar um problema, melhorando os resultados. Beleza? Então, a retrospectiva é isso. Aprender com os próprios erros, com o próprio trabalho desenvolvido. Ocorre depois da revisão da sprint e antes do planejamento da próxima sprint. E ao final da retrospectiva, o time vai identificar aí as melhorias que serão implementadas na próxima sprint. Então vamos recapitular? Todo o trabalho começa como? Né? A gente tem o backlog do produto. Então você vai ter planejamento da sprint. Depois a sprint em si, com as reuniões diárias. No final da sprint, depois de um mês de trabalho, você vai ter a revisão da sprint e depois a retrospectiva da sprint. E aí começa tudo de novo. Então, processo Scrum, aqui a gente tem um panorama geral. Vamos lá. Backlog do produto. Olha lá, você tem aqui o Product Owner, que representa as necessidades do cliente, do negócio, que tem uma visão geral daquilo que precisa ser entregue. E ele vai influenciar ali na listagem dos itens do backlog do produto. Ele que sabe o que tem que ser feito. Beleza? Aqui a gente poderia ter aqui, por exemplo, um gráfico Kanban com a listagem do que deve ser feito, né, ou do que está sendo desenvolvido e o que já foi concluído. Backlog do produto. Legal. Aí tem o planejamento da sprint, que você tem todo mundo participando, né? O time de desenvolvimento, o Scrum Master e o PO também. E aí se escolhe dessa backlog do produto os itens que serão desenvolvidos na próxima sprint, nessa sprint que vai começar. E aí você tem, vejam que o backlog da sprint ele é obviamente menor que o backlog do produto, né? É a seleção de alguns itens que serão implementados. Ok, e aí ao longo da sprint, lembrando que aí você pode ter de 2 a 4 semanas, você tem o time de desenvolvimento trabalhando, as reuniões diárias, o Scrum Master ajudando, retirando os impedimentos dos envolvidos e auxiliando no funcionamento do Scrum. A gente vai falar mais sobre os papéis, beleza? E aí no final você tem a revisão
no final da sprint, né, você tem a revisão da sprint, em que você pode ali atualizar o backlog do produto, que na verdade vai, né? Aqueles itens que estavam em desenvolvimento, se eles foram dados como satisfatórios, eles vão sair da coluna de desenvolvimento e vão para a coluna de prontos. Ó, era para concluir um cadastro do cliente, tá ok, o PO já validou, é isso mesmo. Então eles atualizam o backlog do produto. Aquele item vai para pronto e podem surgir novos itens. E aí depois da retrospectiva começa tudo de novo. Falando agora sobre os papéis. Então vamos falar sobre o PO, o Product Owner. O PO, ele é o dono do produto. Não necessariamente ele é o dono da empresa ou do negócio, mas é um cara que representa o negócio, que representa o cliente e que sabe as necessidades do cliente. Então, ó, ele expressa claramente para todo mundo, né? Para todo mundo quem? Para o time Scrum, time de desenvolvimento e Scrum Master. Os itens do backlog do produto. Então, ó, chama todo mundo, os programadores, os testadores, o Scrum Master, e fala, ó, o que a gente precisa desenvolver é isso, essas funções, nós precisamos atingir tal objetivo. Então ele tem que expressar isso de forma clara, porque se ele não conseguir colocar de forma clara, objetiva, o programador, por exemplo, ele pode estar pensando outra coisa, querendo seguir outro rumo. Então é responsabilidade do PO expressar isso numa linguagem o mais clara possível. Ele é responsável também por ordenar os itens do backlog do produto para alcançar melhores metas e missões, ou seja, então, de tudo que tem que ser feito, o que é mais prioritário? O que nós temos que fazer primeiro? O que tem mais peso, relevância para o negócio? O PO vai dizer. E ele pode mudar isso. Otimizar o valor do trabalho que o time de desenvolvimento realiza. Então, ele tem essa responsabilidade. Garantir que o backlog do produto seja visível, transparente, claro para todos e mostrar o que o time Scrum vai trabalhar a seguir. Legal? Não que o PO vai falar, ele vai chegar assim na reunião e vai falar, ó, vocês vão fazer isso, pronto e acabou. Apesar de que ele tem autoridade, mas assim, normalmente um PO que sabe trabalhar, ele vai ouvir, né, o time de desenvolvimento, estimar os pontos, falar, ó, isso demora tanto tempo para fazer, isso é mais complexo. Então eles vão estimar essa dificuldade e o prazo. E aí o PO, com base nisso, ele vai escolher, não, então vamos trabalhar nisso aqui, tá ok? Tá ok. Beleza? Então ele que vai escolher, mostrar ali, né, no que o time vai trabalhar. E garantir que o time de desenvolvimento entenda os itens do backlog do produto no nível necessário. É isso que eu falei para vocês. Então, ele tem que garantir que todos entenderam o que precisa ser desenvolvido e entregue. Então, ó, o PO, ele se preocupa com as necessidades do usuário e dos objetivos de negócio. Ele guia o projeto na direção correta. Ele é a good team player, né? É um bom jogador, digamos assim, dentro do time, que ele colabora com o time de desenvolvimento e os stakeholders, os interessados. Então, o PO, ele faz essa intermediação, né, entre o time de desenvolvimento e o cliente, trazendo ali a perspectiva da empresa, né, o que o cliente quer, e repassando isso da forma mais clara possível para o time de desenvolvimento, fazendo essa intermediação. Ele é responsável pelo sucesso do produto. Então veja que a responsa é grande, né? A gente tem aí contratações específicas para PO, para ser Product Owner, mas já saiba que você vai ser o responsável pelo sucesso ou pelo insucesso do trabalho. Então ele aqui coloca on, né? Ou seja, ele é dono, como eu falei, não necessariamente ele é dono do negócio, mas ele representa o negócio.
Então ele é dono no sentido de, no time Scrum, ser a pessoa que entende melhor as necessidades do cliente, que está trazendo essa necessidade do cliente para dentro do time. E ele mantém a visão dos stakeholders durante o desenvolvimento do produto. Beleza? Aquilo que eu falei, ele vai trazer a direção da empresa para o time de desenvolvimento. Ó, a empresa quer isso. O produto a ser entregue deve seguir essa linha. Scrum Master, a gente falou tanto do Scrum Master. O que é o Scrum Master? Pessoal, a gente tem vários papéis no Scrum Master e aí tem a documentação feita pelos criadores do framework. Quem estiver fazendo parte do nosso grupo lá no WhatsApp vai ter acesso a isso, porque eu mando lá o link para os PDFs e lá dentro você vai encontrar nesse repositório o material para Scrum, para XP e para vários outros conteúdos. Então, eu lhes convido a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Então, ó, o Scrum Master, ele tem basicamente 8 papéis. Então, ele é o servidor líder. Então, o que o nome fala, pessoal? Scrum Master, ou seja, mestre Scrum. O Scrum Master é a pessoa que melhor entende o funcionamento do Scrum. Então, ele vai buscar ali garantir que todos saibam o que é o Scrum, as práticas. Ele vai tentar garantir também que todos sigam essas práticas da forma como estão previstas na documentação. Ok? Então, garantir que ocorram as reuniões diárias, que os objetivos desses eventos, dessas reuniões, sejam alcançados. Beleza? Que ocorra ali a revisão da sprint, a retrospectiva. Então, se por exemplo na reunião diária o pessoal estiver fugindo do objetivo, ele vai tentar trazer para cá. Não, galera, vamos ser objetivo. Responda as questões. E aí, quais foram as dificuldades? O que você fez? O que você pretende fazer hoje? Então, ele vai garantir que todos sigam o Scrum da forma correta. Ele também tem a função de ser ali um facilitador, removedor de obstáculos, agente de mudança também, do tipo que, eu programador, sei lá, o Arnaldo está lá desenvolvendo e ele está tendo um problema no hardware, o sistema, o sistema ou o computador dele está falhando, por exemplo, uma placa tem algum problema. Ele é o responsável por ir lá e resolver essa questão. Arnaldo, aqui é a memória que está dando problema, então ele vai providenciar as ações necessárias para que esse problema seja resolvido. É um problema interpessoal que está ocorrendo também dentro do âmbito de desenvolvimento. Então, ele vai tentar gerenciar isso, chamar as partes, conversar e resolver. Então, o Scrum Master ele remove impedimentos, obstáculos do time de desenvolvimento. Ok? Ele é um professor no sentido de organizar capacitações para todos, né? De modo que todos compreendam melhor o que é o Scrum e desempenhem as suas funções de forma correta. Ele é o gerente, ele é mentor e coach também, né? Bacana? Então, esse é o Scrum Master. Quando a gente falar de Scrum, quando a questão falar de Scrum Master, você vai lembrar. É o mestre Scrum, é o cara que saca tudo de Scrum e que vai garantir que todos entendam da melhor forma possível o que é o Scrum e o que cada um tem que fazer dentro do time Scrum. Outro ponto super importante, ele é o cara que vai remover os impedimentos, que vai facilitar o trabalho de todos, para que de modo que o time alcance o seu objetivo. Time de desenvolvimento é a galera que vai construir, né? Digamos, na construção de uma casa, são ali os pedreiros, o servente, o engenheiro, o arquiteto, é a galera que está ali no desenvolvimento. Então, o time ele é auto-organizado, aquilo que eu falei, de acordo com o aprendizado, ele pode mudar a sua organização, ele é multifuncional, então você tem pessoas com diversas habilidades, então todas as habilidades necessárias para concluir o trabalho tem que estar ali. Então, voltando, por exemplo, da obra, eu preciso fazer a parte
visual, eu preciso de um arquiteto. Então tem que ter um arquiteto na equipe que vai cuidar dessa parte de visual, de ambientação. Então esse tipo de coisa, beleza? Outro detalhe, o Scrum ele não reconhece títulos para os integrantes. Ou seja, você é o DBA, você é o programador, é o testador. Não. Os papéis que ele reconhece são de time de desenvolvimento. Então todo mundo é time de desenvolvimento. Beleza? Por mais que tenha um cara que trabalhe mais com uma coisa ou com outra, mas a responsabilidade de tudo é de todos. É do time de desenvolvimento. Beleza? Ou do time Scrum. Ainda falando num escopo maior. Legal? Então não é porque deu problema numa coisa que só o colega estava mexendo que a responsabilidade é só dele. Então, o Scrum ele não reconhece subtimes também. Nesse sentido de você tem ali tem o time de desenvolvimento, mas você tem subtimes dentro do time de desenvolvimento. Não tem isso. Beleza? É o time de desenvolvimento, os programadores, os testadores como um todo. Então, a responsabilização do time não é individual, é para todos, é para o time de desenvolvimento. Beleza, pessoal? Então, a gente teve aí um panorama geral sobre os conceitos básicos, sobre a metodologia Scrum. Legal? Então, qualquer dúvida, você pode deixar o seu comentário aí no canal. Se essa aula foi útil para você, peço aí o seu suporte através dos likes, dos comentários. Convido-os novamente a ingressar no nosso grupo de WhatsApp. A gente já está cogitando aí mudar para o Telegram, né, dada a limitação do WhatsApp. Depois eu mando o link lá no grupo. E também os convido novamente a fazer parte do nosso canal de membros, para você estar aí incentivando o nosso trabalho e também melhorando a qualidade do conteúdo trazido para vocês. Mas valeu, grande abraço, bons estudos e foco nos objetivos. Vamos nessa!